Olá, eu sou o Maico Aran, designer e idealizador da Cafeteira Aran, e hoje eu estou aqui para te apresentar a linha de moedores de café The Grinders. A linha The Grinders entrega precisão, velocidade e durabilidade que todos os amantes de café especial merecem ter. E para quem é a linha de moedores? É para você que nunca teve um moedor e quer começar com o pé direito, podendo moer o seu café para coado, expresso ou qualquer outro método. É para você que não está satisfeito com o moinho que tem em casa, seja porque ele não é preciso, ou porque escorrega da sua mão, ou só funciona para um método específico. E é também para você que está sempre em busca de uma experiência nova, mas não abre mão de um bom design brasileiro. Criar coisas novas sempre me fascinou desde criança. E com o café não foi diferente. Meu contato com o mundo do café começou de um jeito que eu jamais esperei. Durante a faculdade, eu criei alguns produtos para café, para um trabalho, e anos depois, esse trabalho virou a Cafeteira Aran. Uma cafeteira de expresso, pura e simples, voltada para uma experiência mais manual do preparo e com um design que se destaca dentro de qualquer casa. No começo, eu achei que não ia ser um grande sucesso. Eu vi muitos comentários em fóruns dizendo que seria muito difícil fazer um expresso manualmente, sem controles automáticos, controles de temperatura e etc. Mas, contrariando as expectativas, a cafeteira foi um grande sucesso. Desde o lançamento, vendemos milhares de unidades e estamos em mais de 15 países pelo mundão. Só que vários clientes reclamavam que não conseguiam fazer os expressos que eles viam nas nossas fotos e culpavam a cafeteira. Mas, na verdade, 100% das vezes, o problema real não era um defeito na cafeteira, e sim a falta de uma ferramenta essencial para fazer um verdadeiro expresso, que é um bom moedor. Então, eu mergulhei nesse universo dos moedores e analisei cada detalhe dos principais produtos que existiam no mercado. Acabei encontrando algumas coisas bem legais, mas achei várias falhas que poderiam ser melhoradas. Muitos moedores escorregavam das mãos, o tamanho dificultava o uso para quem tem as mãos menores, e alguns deles exigiam muita força e muito tempo para moer. Utilizavam materiais frágeis, como o vidro e o plástico, que reduz a durabilidade do produto. E quando se trata de precisão, as regulagens eram meio limitadas e os ajustes às vezes muito complexos. Foram 3 anos de desenvolvimento e um verdadeiro quebra-cabeça. Fizemos vários protótipos, testando cada peça, cada micro detalhe, centenas de ajustes até que conseguimos chegar onde estamos hoje. Finalmente, vamos lançar a linha de moedores The Grinders. Eles são tudo o que eu imaginei, com uma ergonomia ideal que se adapta bem a qualquer tamanho de mão, não escorrega, são extremamente duráveis, com peças de alumínio aeroespacial e aço inox. Moe o café em menos de 1 minuto, sem esforço, e o principal, com uma precisão de 364 diferentes níveis de moagem. Esse é o resultado de uma grande jornada dedicada a entregar o melhor para quem realmente ama café. Existe um consenso entre baristas e especialistas no café que é: a qualidade do moedor impacta diretamente na qualidade da bebida. Mas você sabe por que moer o café na hora é tão importante? Bom, vamos lá. O café começa a perder suas propriedades logo após a moagem. Então, exposto ao ar e à umidade e à luz, os seus compostos aromáticos e os óleos, eles acabam se degradando rapidamente. Então, para você ter uma ideia, nos primeiros 15 minutos após a moagem, cerca de 60% dos compostos aromáticos já se foram. Depois de 1 hora, a maior parte desses aromas frescos e as notas complexas já desapareceram. E em torno de 24 horas, o café moído continua oxidando, ficando rançoso e perdendo toda aquela intensidade. Agora, seja sincero, eu ainda preciso te explicar por que comprar um café bom já moído é jogar dinheiro fora? Mas calma, isso é só a ponta do iceberg. Vamos falar da data da torra. Para alcançar o potencial máximo de sabor e aquela crema bonitona, cheia de vida, o ideal é o café ser consumido entre o 7º e o 14º dia após a torra. Já nas primeiras 24 a 48 horas após a torra, ele ainda está liberando gases, o que pode deixar o sabor desequilibrado. E embora o café ainda mantenha um bom sabor, depois de 4 semanas,
Passando esse tempo, ele começa a perder intensidade e se tornar mais plano. E não vai ser aquela crema bonitona das fotos que você está acostumado a ver. Agora, atenção máxima. Não adianta você se preocupar em escolher um café com uma pontuação elevadíssima, comprado no período de torre ideal, mas esquecer de algo fundamental: a moagem uniforme do café. Uma moagem uniforme garante que a água passe de maneira igual em todas as partes do café já moído. Isso evita problemas como a superextração ou a subextração. Mas deixa eu te explicar esses conceitos de um jeito um pouco mais simples. Imagine que, na hora de você moer o café, algumas partículas ficam muito finas e outras muito grossas. Nas partículas muito finas, a água extrai mais do que o necessário, o que resulta em uma bebida amarga. Esse é o caso da superextração, onde passamos do ponto e tiramos substâncias que deixam o café passado e sem doçura. Já a subextração acontece quando as partículas são muito grossas. Isso faz com que a água não tenha tempo suficiente para extrair todo o potencial do café, resultando em uma bebida mais ácida ou adstringente, a gente pode dizer assim. Agora, pare e pense. Será que é isso mesmo que você quer na sua xícara? Um café que mistura amargor e acidez, sem harmonia, porque a moagem foi desigual? Com uma extração inconsistente, você acaba com uma bebida que não mostra o melhor do grão, ficando bem desbalanceada. Aquele gosto de água de batata, sabe? Resumindo, pessoal, café recém-moído oferece uma textura e corpo que são perceptivelmente mais intensos. Quando o café é moído na hora, os óleos responsáveis pelaquela sensação aveludada na boca permanecem intactos, criando uma experiência de café muito mais rica. O café bem moído, com partículas uniformes, ajuda a revelar a doçura natural e as notas complexas do grão, entregando uma bebida com doçura e muito mais equilíbrio. Agora, como garantir que cada xícara entregue essa experiência? Para atender a necessidade de todos os apaixonados pelo café, optei por desenvolver algo que não existia no mercado até então. E é por isso que eu criei duas versões, uma portátil e a outra de bancada. E na versão portátil, nós usamos materiais muito especiais, não só pela durabilidade. Mas na versão portátil é importante você levar ele para algum lugar, então ele precisava ser muito leve e resistente. Para isso, nós usamos o alumínio aeroespacial da série 6000, que é o catcher, o anel, o corpo e o funil. Para a manivela, que precisa ser uma peça mais resistente, nós usamos o inox 304. E para a pega, a madeira nobre que a gente tanto ama. Nós criamos o Nana Tanner, que é esse colar onde você ajusta a moagem pelo lado de fora. Você não precisa tirar o catcher para fazer isso. Ele tem 91 cliques por volta, dando um total de 4 voltas, que isso chega a 364 pontos de ajustes. A precisão dele por clique é 10 vezes mais fina que um fio de cabelo. Eu acho que ninguém precisa de mais ajuste do que isso. E para completar esse sistema, nós temos o Nano Locker, que é esse parafuso do lado onde você aperta para travar o ajuste e você nunca mais perder a posição da sua regulagem. E para resolver um dos pontos mais críticos que observamos nos moedores manuais no mercado, que é a pega. Muitas vezes você vai usar o seu moedor e durante o uso ele começa a escorregar da sua mão porque a textura é muito lisa. Para resolver isso, criamos a Vulcano Texture, que é essas ranhuras junto com uma pintura microtexturizada para ele não ter nenhuma chance de escorregar da sua mão. E outro ponto são as mãos pequenas. Então para isso nós criamos esse funil, esse gargalo, que você pode colocar esses 2 dedos daqui e o resto da sua mão fica na Vulcano Texture. Então ele é impossível de escorregar em qualquer tamanho de mão. E como o moedor não tem a tampa, porque, convenhamos, eu acho muito ruim você tirar e colocar a tampa toda hora e ela sempre fica com um saculejozinho, né, que parece que vai soltar a qualquer momento. Então essa manivela não desmonta para alimentar o moedor com os grãos. Você tem essa bocona enorme, que fica muito fácil você abastecer com os grãos. E junto tem essa pecinha em detalhe que a gente chama de bean trap, que evita que os grãos possam sair do moedor
quando você está moendo. E para evitar um problema que quase sempre acontece comigo, de deixar o moedor na bancada e às vezes preparar o café e acabar encostando na manivela e ele cair, nós criamos essa base de madeira nobre, onde você pode colocar o moedor e deixar ele muito mais estável, reduzindo toda a bagunça. E depois que você usar o catcher e não saber o que fazer com o seu moedor ao despejar o seu café onde você vai preparar, você pode apoiá-lo ele aqui, que está tudo resolvido. E de onde veio a ideia de fazer estação? Desde o começo, a intenção era fazer um moedor que fosse um grande playground, onde nós, assim que somos loucos por café, pudéssemos experimentar várias ideias. Algo que não fosse só um moedor que tenha precisão, que seja confortável e que te entregue uma moagem homogênea. Queria criar algo que fosse divertido, que eu pudesse fazer alguns experimentos que eu já tinha e alguns outros experimentos que eu nunca pensei ainda. Você tem primeiramente um suporte muito maior, ele é muito mais confortável de moer porque você vai segurar com uma mão do lado e usar a outra mão para girar a manivela. Isso deixa muito mais confortável, muito mais estável. E essa ideia da estação, ela possibilita alguns diferenciais no produto, como usar uma mó flat. E para aproveitar o máximo dessa mó flat, nós somos o primeiro moedor que você consegue controlar essa inclinação. Eu consigo soltar a manivela aqui, lateral, e inclinar o moedor. E o que isso muda? Conforme você vai moendo dessa forma, os grãos, ao invés deles preencherem toda a área da mó, eles vão preencher só uma parte dela, como se fosse uma meia-lua, porque a gravidade vai fazer os grãos caírem para essa região de baixo. Isso faz com que a moagem seja alterada, modificada. A granulometria vai ficar diferente. Isso pode ficar muito bom para o seu experimento, como pode ficar um pouco estranho. Então a ideia é você experimentar e ver o que você vai extrair, o que vai mudar de sabor no seu café. A gente pensou também que, poxa, seria legal fazer uma modificação da velocidade. A cada volta da manivela eu pudesse girar 1 para 1, que é a cada uma volta da manivela aqui, gira uma volta na mó. E se eu mudasse isso? 50% mais rápido ou 50% mais devagar? O que mudaria no sabor do café se você gira mais rápido a mó para moer o café ou mais devagar? Então, com isso, a gente conseguiu criar dentro desse sistema, dentro do cabeçote, que a gente chama, o Speed Booster, que são várias engrenagens acopladas, como se fosse uma caixa de marcha de carro, e você tem a alavanca lateral, onde você puxa para colocar a velocidade 1 para 1, ou a velocidade que é 50% mais rápido. Tudo isso dentro dessa estrutura compacta. Além disso, dentro desse sistema, a gente consegue ter o controle de alimentação. O que isso faz? Normalmente você abastece o moedor e todo o grão cai dentro do moedor de uma vez e é moído. Aqui não, você abastece esse compartimento, enche ele com a quantidade de grãos que você quer, você controla essa abertura e conforme você vai girando a manivela, essa espiral vai girando junto, fazendo com que os grãos não fiquem travados nessa parte do moedor. E conforme você inclina ele, essa peça é fundamental, porque ela não vai deixar os grãos pararem nessa parte de baixo, ela vai sempre estar agitando esses grãos. E o mais legal desse controle de alimentação é que com menos grãos sendo moído, eles se interagem menos um com o outro e eles vão interagir mais com a mó. Então você vai ter uma moagem mais uniforme. E o legal é que você tendo a mesma mó, você consegue fazer essa modularização da granulometria e ver o que se encaixa melhor para o seu grão e para o seu paladar. E na base, nós colocamos ventosas para que o moedor se fixe em superfícies lisas e fique bem estável na hora de moer. E nessa peça de alumínio, nós temos essa pintura epóxi microtexturizada e esse disco de madeira. Esse disco, ele serve para você colocar o seu porta-filtro da cafeteira Aran, para você colocar o seu catcher, o seu copinho. E ele serve, além de deixar o moedor super bonito, para proteger a pintura. Então daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, você não vai ter a base arranhada por colocar o catcher, tirar o porta-filtro, porque você vai colocar sobre a madeira. Ela tem vários posicionadores de ímã, então você vai poder movimentá-las e inclinar o moedor e ela sempre vai estar embaixo da sua moagem. E para adicionar um design bem brasileiro no moedor, essa manivela
é uma referência àqueles moedores de ferro fundido, que eu acho que todo mundo já viu, já usou um. Ela é feita de alumínio fundido, tem esse aspecto mais áspero, que eu acho que faz todo sentido no moedor. E o comprimento dela é um pouco mais alongado, porque isso deixa a moagem bem confortável. Eu acredito que você vai ter uma experiência bem satisfatória com ele. E falando um pouco dos materiais escolhidos para fazer a estação, nós temos aqui o aço inox 304, que é um aço que não dá cheiro, não dá gosto, não enferruja. Então nós temos o hopper, a manivela e algumas peças internas feitas nesse material. Nós temos o aço 1020, super sólido e robusto, como na manivela e no eixo. A base é feita em alumínio aeroespacial, junto com o corpo e algumas outras peças. E esses materiais, eles são escolhidos porque eles têm a melhor resistência, o melhor apelo estético e eles vão durar várias vidas com você. E com todos esses atributos, que é a inclinação, o controle de alimentação, a troca de marcha e o ajuste externo da moagem, você consegue brincar da maneira que você quiser. Esse é o playground. Então, você pode aumentar a velocidade, logo vai ficar um pouco mais pesado e você pode compensar alimentando menos ou inclinando o moedor para você ter uma moagem mais leve. Então, com isso, você tem possibilidades infinitas para você experimentar o que você sempre quis e o que você nunca imaginou. Você deve estar se perguntando quanto vão custar os moedores. O moedor portátil vem em duas versões, com mó cônica, tradicional dos moedores portáteis, e com a mó flat, sendo o primeiro portátil do Brasil com esse diferencial. Com a mó cônica, ele custa R$ 3.697. Com a mó flat, ele custa R$ 4.497. E o moedor de bancada com versão única, que vem com a mó flat, custa R$ 9.997. Esses valores podem ser pagos à vista no Pix ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Você pode usar até 2 cartões para o pagamento, tanto à vista quanto no parcelado. Como bônus, os membros fundadores receberão uma versão exclusiva numerada do moedor e o curso de moagem e extração de café que está sendo gravado pela Aran e será vendido a R$ 497. Nossa garantia é de 1 ano contra defeito de fabricação ou montagem. Esse primeiro lote exclusivo será produzido especialmente para os membros fundadores e quem comprar vai poder acompanhar as etapas de fabricação e a entrega que acontecerá até o dia 21 de junho de 2025. Mas atenção, não compre ainda. Esses valores são para venda geral. Se você faz parte do grupo seleto de membros fundadores, nessa quarta-feira você receberá uma oferta com valor super especial. Fique atento no grupo, pois serão apenas 1.000 unidades disponíveis no lançamento.